Ontem teve um artigo consolidando este conjunto de informações e análises que vem colhendo desde o começo da semana, especialmente anteontem e ontem. Né? A maior crise do governo até agora e Lula está numa encruzilhada. Para entender isso, é importante entender qual foi a dinâmica de construção do governo Lula. Né? O governo Lula baseou-se numa construção, né, que teve como coautor, com um enorme destaque, o Fernando Haddad. E que construção era essa, Rebeca? Vou querer muito ouvir seus comentários, sua avaliação sobre esse cenário daqui a pouquinho, né? Que construção era essa? A avaliação de que seria possível montar uma frente, uma aliança com setores ponderáveis da burguesia, especialmente a Faria Lima, com o agronegócio e com o seu correspondente, né, da Faria Lima e do agronegócio no Congresso Nacional, o Centrão. Para quê? Para a hipótese que Lula tinha e mantém ainda, é que esta aliança seria capaz de isolar o bloco do bolsofascismo, o bloco bolsonarista, e com isso garantir um governo de transição de garantia da democracia. Essa era a hipótese deles. Eu não estou falando aqui dos sindicatos, dos eleitores de Lula, porque Lula tinha como pressuposto que esses aí já estavam contados, tá certo? A aliança é com aqueles que vão chegar. A base desta aliança, e aí fundamental a presença do Haddad, efetivamente, é o chamado NAF, o novo arcabouço fiscal. Esta era a base, ou essa é a base deste projeto de aliança. Né? O novo arcabouço fiscal é um programa neoliberal de austeridade, a gente tem explicado bastante isso aqui, com a ideia do déficit zero, mas Lula e Haddad venderam com habilidade como se ele não fosse um programa de austeridade. Né? Eles propagandearam a ideia de que o programa não seria um programa de austeridade. Por que é um programa de austeridade? O programa de austeridade é um programa que corta as verbas do Estado destinadas aos pobres. Esse é um programa de austeridade, basicamente. Lula e Haddad venderam a ideia, e não estão conseguindo entregar, de que seria possível fazer isso sem cortar custos, sem cortar gastos, sem descer o lenho no lombo dos pobres, do povo brasileiro, mas que seria possível conseguir o equilíbrio fiscal, o déficit zero, e essa parece a grande marca do governo Lula, o déficit zero, e acho que até inexplicável por que essa concessão, com aumento da arrecadação. Essa foi a base, esse foi realmente a sustentação Então, a ideia de que isso seria meio que aos trancos e barrancos um ajuste fiscal progressista, com aumento da arrecadação vindo de quem pode pagar imposto, né? Porque os pobres já não podem mais pagar imposto nenhum, eles que sustentam o Estado brasileiro. Então, que os ricos dariam sua contribuição para esta construção nacional. Esta foi a senha, essa senha de construir um ajuste fiscal com base na arrecadação de impostos e que os ricos pagariam os impostos para sustentar o déficit zero, essa foi a senha para Lula ter um apoio, né, no petismo, na centro-esquerda, nas mídias progressistas e de centro-esquerda de uma maneira geral. A lógica do projeto funcionou super bem na planilha. Todas as simulações feitas nas planilhas indicavam que ia dar certo. Então, faz-se um projeto econômico neoliberal, soft, vamos dizer assim, coesiona-se o mercado financeiro e o agronegócio ao redor de Lula, garante-se o apoio da Globo e das demais mídias liberais, que são as dominantes do Brasil, monta-se uma articulação com os representantes fundamentais desses setores no Congresso, mais do que o bolsonarismo é o Centrão. Então, coesiona-se a elite institucional nacional, executivo, legislativo e judiciário, isola-se o bolsonarismo e, no plano é isso, tudo vai caminhar bem para um governo conservador, soft, até a reeleição de Lula em 2026. Mas a luta política foi mais forte do que a planilha. Né? A luta foi mais forte do que a planilha e este projeto entrou em colapso. Então, esta aliança desenhada por Lula e Haddad começou a entrar em colapso, especialmente nas últimas semanas.
né? Especialmente desde o começo do ano, na verdade, né? A Faria Lima achou que é o seguinte, lembram o ano passado, aquele imposto de 15% sobre os lucros de quem tinha investimento offshore, fora do Brasil? Lembra-se desse imposto? E ali foi anunciado como o grande sinal de que a burguesia brasileira estaria disposta a financiar o Estado, a bancar o Estado brasileiro. Aquilo foi o limite. O fato é que a burguesia topou a contragosto aquilo, e aí é o seguinte, este é o nosso limite, não vamos dar um tostão a mais. Então, essa foi a primeira encrenca desse projeto. A segunda foi o agronegócio. O agronegócio reunificou-se contra Lula. O agronegócio sempre teve uma posição, o agronegócio, o bolsonarismo é fortíssimo no agronegócio, e aí o agronegócio reunificou-se, né, contra o governo Lula. E a Faria Lima, em que pese ainda haver indicadores de apoio, está aí o André Esteves, é o grande apoiador, é o grande fiador desta aliança entre Lula e Faria Lima, ele que é o presidente dono do BTG Pactual, né? Mas de fato começou a fazer água. Esse que vocês estão vendo, a gente tem falado dele desde o começo da semana, porque me parece muito simbólico, sabe? O Rubens Ometo, que é um dos 10 maiores bilionários do país, dono da Cosan. Cosan é né, eles dominam o mercado de álcool, distribuição de combustíveis, de energia, realmente, né, era fundamental a presença dele. Ele apoiou a eleição de Lula e rompeu, né, e efetivamente rompeu. A gente falou mais de uma vez no fim de semana lá na reunião desse grupo de lobby, o grupo Esfera de Lobby da Burguesia. Ele foi para cima do governo Lula e o tema é o tema comum a todos eles. Não vão dar tostão a mais. O governo Lula tem que parar com essa história de aumentar a arrecadação e tem que cortar gasto, tem que cortar custo, ou seja, tem que ir para cima de quem sempre pagou a conta, que é o povo brasileiro. Esse que está ao lado dele é um bolsonarista, é o presidente da Confederação da Agricultura, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, o João Martins, que já estava muito contra a vontade nessa lei, apesar do governo Lula fazer tudo que o agronegócio quer, tudo. O plano Safra é sempre um plano generoso, a mãe do agronegócio foi em 2023, vai ser em 2024, falou, não dá. Não dá por conta a gota d'água foi esta medida provisória, que Lula, inclusive, está irritadíssimo com ela, considerou que é uma falta de habilidade completa, tanto da área econômica quanto da sua articulação política, por soltar a medida provisória sem combinar o jogo antes com a burguesia, que é essa que acaba com o direito de compensação de PIS/COFINS e que atinge, sobretudo, o agronegócio. E aí, a Globo começou a soprar o apito com mais força, né? E no Congresso, o Lira, faca no pescoço. E aí vai a pressão. Alguns exemplos dessa pressão. O editorial do Globo hoje é um exemplo claro do lugar onde eles estão. Não dá mais para cumprir meta fiscal ampliando receitas. É urgente desvincular os benefícios do INSS, do salário mínimo, e as despesas com saúde e educação da arrecadação. Tá aí. Este é o programa. A disputa hoje é isso. Qual é o desenho do Estado brasileiro? Quem paga a conta do Estado brasileiro? E tá aí. Essa é a bateção de bumbo deles desde a semana passada, todos os dias. Tem que desvincular os benefícios do INSS e do salário mínimo e tem que acabar com os pisos constitucionais de saúde e educação. Só se fala disso na burguesia. E aí, ao mesmo tempo, não dá mais para baixar o juro. Não dá, eles não topam reduzir o que ganham. Eu sempre digo, né, o chamado mercado, os bilionários, milionários, muito ricos e ricos, ganham mais dinheiro nesse país com os juros da dívida pública. O governo pagou o ano passado, o governo Lula pagou. Nunca antes na história desse país tinha se pago tanto juros da dívida quanto em 2023. Por sinal, agora, no primeiro semestre, também nunca se pagou tanto, pagou-se mais do que no ano passado. Só no ano passado foram 435 bilhões de juros da dívida. Fundamental para eles manter os juros altos.
fundamental. Quanto mais baixo o juro, menos eles ganham. Quanto mais aumenta os juros, mais eles ganham, porque eles têm os títulos da dívida atrelados à taxa Selic. E aí tem um acordo. Eles vêm com essa conversa. A conversa agora é: a inflação vai aumentar, o risco da inflação. A inflação no Brasil não chega a 4% ao ano. Né? A inflação vai aumentar, não dá mais. E eles decretaram: não tem mais redução da taxa de juros. O Brasil vai ficar com a maior taxa de juros do mundo. Talvez disputa com a Turquia essa taxa de juros real. Então, é o seguinte: essa é a manchete hoje da Folha. Com o aumento do risco fiscal, cascata, não tem risco fiscal nenhum, né? Porque dessa história do arcabouço, do déficit zero, o mercado prevê manutenção da Selic em 10,5%. Então, é o seguinte: não tem mais redução da taxa de juros. Esse é o que decretou. Olha aqui. Inclusive, no meu artigo, eu falo que eles estão falando em não ter redução da taxa de juros até o final do primeiro trimestre do ano que vem, que é a conversa que vinha no mercado. Não é mais só isso, não. Olha lá, ó. Itaú e XP não esperam, quer dizer que eles não desejam, não autorizam cortes na taxa de juros em 2025 inteiro, enquanto contratos futuros apontam alta nos juros no próximo ano. Ou seja, no juro do ano que vem, na cabeça deles, os juros vão aumentar ainda mais e os ganhos deles aumentarão ainda mais. Gente, essa é a burguesia brasileira, não tem conversa. Não tem conversa, eles não cedem nada. Um dos porta-vozes hoje da burguesia financeira e do agro é esse William Wack, que é colunista do Estadão e lá da CNN. Está aí o editorial. Esse aqui olha aqui. Setores variados da economia estão rompendo publicamente com o governo Lula 3. Vamos fazer a tradução, né, Rebeca, como todo dia? Setores variados da burguesia estão rompendo publicamente com o governo Lula 3, porque para eles, economia é só empresariado, é só os bancos. Economia não são os trabalhadores, né? Não são os trabalhadores. Então, gestão inverteu as expectativas, que já não eram das mais entusiasmadas em relação à condução da política econômica e dos rumos do país em geral. Então, é isso aí, faca no pescoço do governo Lula. E já começou. Isso aqui eles já estão colocando na agenda. Olha isso aqui que está hoje na CNN, manchete da CNN. Volta de política de reajuste do mínimo não é sustentável para as contas públicas, dizem analistas. Já estão começando a colocar em cima da mesa para acabar com a política de reajuste real do salário mínimo, gente. Eles não têm limite, efetivamente não tem limite. E aí, isso tem, evidentemente, sua dimensão lá no Congresso Nacional. Então, lá no Congresso Nacional, a pressão do Congresso Nacional, é importante que se diga, não é uma pressão, não é uma coisa pessoal do Lira, do grupinho dele, não, é uma pressão que está em articulação com essa pressão da burguesia, de que eles são representantes lá no Congresso Nacional. Então, é o seguinte, o que eles querem? Né? Quais são os pontos? Eu elenquei, nas conversas que tive, 5 pontos, basicamente, das demandas ou das exigências da burguesia, do Centrão, do agronegócio e da Rede Globo, desse grande consórcio. Então, vamos lá. Quais são essas exigências deles? Exigência número 1, acabar com os pisos constitucionais da saúde e da educação, coisa que, aparentemente, Haddad e Simone Tebet já estão providenciando. 2, desvincular o reajuste das aposentadorias e benefícios previdenciários, BPC e outros, do reajuste do salário mínimo, o que está a caminho. Aparentemente, nesse momento, ainda não vai ter desvinculação das aposentadorias, mas dos demais benefícios previdenciários, sim. A Simone Tebet ontem falou sobre isso, nós vamos mostrar. Aí, num segundo momento, eu já falava ontem, antes dessa manchete do CNN, né, porque é o que eu apurei nos bastidores, eliminar o reajuste real do salário mínimo. Achava que era no segundo momento, mas já está no primeiro momento, já estão botando em cima da mesa. Aí, garantir a obediência da bancada haddadista no Banco Central ao fim da política de redução gradual da taxa de juros. Está aí.
né? Tá aí, acabei de mostrar a manchete. Então, o que eles querem é um compromisso do governo Lula de que a bancada do Haddad / Lula, que são 4, né, dos 5, mas no ano que vem vai ser maioria, né? Vai ser 5-4 da bancada haddadista no Banco Central. Eles querem um compromisso do governo, e olha, essa vai ser uma guerra. Essa vai ser uma guerra. De que esta bancada do governo, a bancada haddadista, lulista, no Banco Central, vai bloquear qualquer iniciativa, não vai continuar a diminuir, a reduzir taxa de juros. Esse é o terceiro ponto das vezes. 1, 2, 3. O quarto ponto. Quinto ponto, eu falei 5, mas são 6. Eu coloquei 2 5 aqui. Apoiar Elmar Nascimento para a sucessão de Lira. Isso é algo que ainda está incerto, né? Lira exige o apoio do governo Lula ao seu candidato à sucessão para garantir o poder desse bloco. Não é o poder só do Lira, né? É garantir o poder desse bloco no Congresso Nacional. Essa é uma batalha de vida ou morte. Elmar Nascimento é um novo Lira, mas é um Lira ainda mais truculento. Se ele for eleito, haverá grandes turbulências ano que vem na Câmara dos Deputados, inclusive porque tem um ódio visceral ao Rui Costa, né? O Rui Costa vetou, porque não era para ser o Juscelino, Rebeca, quem era para ser o ministro das Comunicações era o Elmar, que é um nome forte, quem manda na União Brasil lá no Congresso é o Elmar. É o Elmar. Depois do Lira, é o segundo cara mais poderoso no Congresso, ele tem grande força lá. E aí, o Rui Costa, por conta da briga paroquial lá na Bahia, vetou o Elmar. E aí, as crises que a gente teve no primeiro trimestre do ano passado deveram-se exatamente a isso, a esse veto do Rui Costa. Então é o seguinte, esse cara tem sangue nos olhos em relação ao Rui Costa, além do que é derrotar seu inimigo lá na Bahia. Então, e aí há uma hipótese, ontem eu apurei que há uma hipótese que é o Rui Costa apoiar o Marcos Pereira, do Republicanos, que é outro candidato à presidência da Câmara, para se contrapor ao Elmar. Chance do Marcos Pereira? Tem. Ele seria um cara até mais maleável ao governo, mais conversável. Ele é bispo da Universal, a chance que tem é a Universal abrir os cofres e botar dinheiro para comprar a eleição dele na Câmara. Ele vai precisar botar 1 bilhão em cima da mesa. Agora, risco altíssimo, né? Porque se Marcos Pereira ganha, você tem um novo desenho no Congresso, aí quem passa a ser dominante é a Universal, o poder dos evangélicos vai ficar ainda mais brutal na Câmara, mas você afasta esse núcleo Lira-Elmar. Agora, se o Rui Costa faz o governo apostar no Marcos Pereira e perde, aí vai ser um massacre o ano que vem. Vai ser realmente um negócio muito, muito violento. Finalmente, o último ponto que está em cima da mesa é sair o Padilha. É tirar o Padilha e colocar o nome no lugar dele lá no Planalto. O Centrão faz questão, o Centrão exige ter alguém do Centrão lá no Palácio do Planalto. E, além do que, tirar a Nízia do Ministério da Saúde. Eles não adianta, as emendas todas, nada. Eles querem mais, eles querem mais, eles querem mais. Tá? Bom, em relação a essa questão do Padilha, é importante dizer o seguinte, se houver essa mudança, não será a primeira vez, tá? No governo Lula 2, você teve 2 ministros do mesmo lugar, da SRI, da Secretaria de Relações Institucionais, que não eram do PT. Há uma grande indignação lá no Centrão, então eles estão irritados, porque eles dizem o seguinte, a maior base do governo Lula somos nós, cascata, né? Porque eles não votam, mas em tese somos nós, e nós não temos uma pessoa lá dentro do Palácio. O Planalto é todo do PT, que não tem força nenhuma aqui no Congresso Nacional. O Valfrido Maris Guia, e depois o Zé Múcio, tá aí o Zé Múcio, que está lá no Ministério da Defesa. Os 2 foram da Secretaria de Relações Institucionais. Por isso que o Lira pressiona tão fortemente, porque ele sabe que isso já aconteceu. Que o Centrão já teve o secretário de Relações Institucionais lá. Então, essa é a pressão brutal que eles fazem. E a mesma coisa em relação ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não foi sempre da esquerda. Você já teve no governo Lula 1, acho que governo Lula 2 e no governo Dilma 1, esses 2 parlamentares, o Marcelo Castro e o José Saraiva Felipe, do MDB,
como ministro da Saúde. Então, o Lira sabe que tem precedente, e é isso que eles estão pressionando. Pois bem, o que Lula vai fazer? Essa é a grande indagação, né? Ontem, diante dessa pressão toda, Lula teve esse discurso lá nesse evento no Rio de Janeiro, um evento vinculado à Arábia Saudita, discutindo investimentos prioritários para o Brasil e o mundo. Então, Lula fez um discurso, eu vou mostrar esse trecho aqui. Ele primeiro fez essa sinalização para o mercado. Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. Ou seja, ele está dizendo para o mercado, fiquem tranquilos que o arcabouço vai ser mantido, o equilíbrio fiscal vai ser mantido. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. A reforma tributária vai tornar blá, 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 blá. O mercado ficou enfurecido com essa declaração do Lula. Porque o mercado queria a declaração do Lula, que é, nós vamos, não aumento de arrecadação, corte de gastos, não queda de juros. Os juros vão ficar como estão, porque a inflação está crescendo. Ele não entregou. Isto bastou. O dólar disparou, a bolsa caiu. Foi uma rebelião ontem por conta deste trecho do discurso de Lula. A casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. A reforma tributária vai tornar nosso regime mais eficiente, mais justo, deixando de penalizar os mais pobres e dando mais competitividade à economia. Tá aí. Essa foi a primeira parte em que ele, em tese, está sinalizando ao mercado de que o ajuste fiscal vai ser mantido, mas não do jeito que a burguesia, que o agronegócio, que todo mundo quer. Eles querem isso no lombo do povo. E na segunda parte, o Lula social, o Lula que a gente conhece, está aqui. Composto por homens e mulheres que querem crescer, que querem trabalhar, que querem estudar. E é por isso que eu não consigo falar de economia sem colocar a questão social na ordem do dia. Todos os debates que se fazem se tratando de economia, a gente fala de um monte de coisa, mas me parece que os problemas sociais não existem, e eles existem, estão no nosso calcanhar, estão nas nossas portas, estão nas ruas. E é por isso que esse mundo extraordinário, digitalizado, ainda permite que 735 milhões de pessoas vão dormir toda noite sem ter o que comer. Tá aí. Então, Lula fazendo sinalizações de que, olha, eu vou entregar o ajuste fiscal, mas não do jeito que vocês querem. E quero continuar com o programa de compensações mínimas sociais. O Lula não está propondo nenhuma revolução, né? O Lula não está propondo mudar a estrutura do país, são compensações laterais, são programas que, na história do neoliberalismo, são aceitáveis no contexto, mas aqui no Brasil não aceitam nada, né? O Ozzy dizendo aqui, Mauro, como você ensinou, não estamos nem aí para a Bolsa e o dólar. Não, nós não estamos nem aí. A gente não comemora quando a Bolsa sobe e o dólar cai. Não, nós não fazemos como alguns setores da esquerda ou da centro-esquerda agora fazem, mas nós examinamos o movimento da Bolsa e do dólar para entender o que está rolando, né, entre os atores da economia e da política nacional. Então, enquanto o Lula fez esta sinalização lá no Rio de Janeiro, nesse evento, em Brasília, a sua equipe econômica fez outra sinalização, em sentido oposto ao de Lula, né? O movimento em Brasília não foi de aumento da arrecadação, foi, de fato, de corte de custos. Haddad deu uma entrevista dizendo que vai propor mudanças no formato dos pisos da saúde e educação, portanto, o fim dos pisos da saúde e educação, e a Simone Tebet, lá na Câmara dos Deputados, falou a mesma coisa e ainda acrescentou que o governo pode rever a vinculação dos benefícios ao salário mínimo. Ela disse, não vamos mudar o reajuste das aposentadorias vinculadas ao salário mínimo. Não concordamos, por enquanto, né? Por enquanto, pelo menos. Mas os benefícios, o BPC, né? Benefício de prestação continuada. Gente, é o benefício para os mais miseráveis do país. Os mais miseráveis, as pessoas com deficiência, é um negócio assim, é de uma crueldade.
admitir essa possibilidade, entendeu? Mas está aí, está admitida, está lá Simone Tebet ontem falando. Fugir da resposta, porque uma está ligada à outra, né? De uma forma geral, as 3 perguntas são o seguinte: as despesas obrigatórias estão crescendo, estão comprimindo as despesas discricionárias, não se sustenta nenhum governo. Aí ela dizendo isso, que vai cortar saúde e educação, né? As despesas obrigatórias estão crescendo, saúde e educação, né? As despesas discricionárias, que é o resto, né? Que é aquilo que você tem que tomar a decisão, não está tendo dinheiro para eles, então nós vamos cortar a saúde e educação. Ou seja, o próximo tem condições de governar, de criar políticas públicas, de aperfeiçoar políticas públicas com despesas discricionárias menores que 10% do orçamento, essa que é a grande realidade, e dentre elas, deputado Cajado tem razão, tem o crescimento exponencial das despesas previdenciárias. A média do mundo é muito... E aí vai lá para logo na seguida dizer que vai cortar mesmo o reajuste dos benefícios previdenciários. Gente, vamos entender, não tem dinheiro na cabeça deles, na cabeça do mercado financeiro, na cabeça do agronegócio, da Tebet, do Haddad. Tem dinheiro que não acaba. Não tem dinheiro porque impôs o déficit público. É por isso que não tem dinheiro. Né? Como ontem falou o Ricardo Berzoini aqui, o governo chinês colocou como meta déficit de 3,5%. O déficit devia ser, a meta do governo Lula devia ser um déficit não pequeno, para poder financiar o desenvolvimento dos programas sociais. O governo se auto-aprisionou, se colocou uma camisa de força. O cenário no Congresso é, de fato, muito ruim. Nós vamos falar, né, de mais uma sequência de votações de derrotas do governo ontem. Né? Na segunda noite, teve uma reunião da CNB, que é a corrente majoritária no PT, a tendência majoritária no PT, com José Guimarães, né? Ele disse, é isso aí, nós estamos com a faca no pescoço lá, o governo está com uma base desmilinguida, e disse mais, né, que falta comando centralizado no governo Lula 3. Portanto, o Palácio do Planalto não funciona na articulação política. Para encerrar, esse processo todo tem 2 personagens fundamentais que correm pelas sombras, né? São eles, Michel Temer e Kassab. Lembram-se da entrevista que o Temer deu, nós demos grande destaque, foi muito importante para o Estadão, coisa de um mês atrás, em que ele basicamente deu o cenário. Ele é o grande costurador, né? Ele faz a ponte para o futuro, né? Ele faz a ponte entre a burguesia, especialmente o capital financeiro, mas a burguesia como um todo, e o Congresso Nacional, em parceria cada vez maior com o Kassab. Quem é o Kassab? O Kassab é um cara que tem ministros, é a principal raposa política do país, tem ministros no governo Lula e é o homem forte do governo Tarcísio ao mesmo tempo. Então, a articulação deles, qual é neste momento? Que é uma articulação que é a articulação da burguesia brasileira nesse momento. É a seguinte, não tem Lula nem Bolsonaro mais em 2026, estão fora os dois do jogo, essa é a ideia. Eles não alimentam ânimos de impeachment, não tem cenário de impeachment, né? Nem Kassab, nem Temer, nem a burguesia, talvez só um setor bolsonarista do agronegócio, os bolsonaristas falam em impeachment, mas o centrão, ninguém quer impeachment, eles querem o governo de joelho, não querem impeachment, essa é a questão. Então, o que eles dizem? Em 2026 está fora, Lula está fora em 2026, Bolsonaro está fora em 2026, e ele já tem na planilha deles, né? A gente viu que a planilha do governo Lula não deu certo. Vamos ver se a deles vai dar. É difícil dar certo esse negócio de planilha, né? Ele já está planilhado. O candidato deles em 2026 é o governador de São Paulo e já tem o ministro da Fazenda, Roberto Campos Neto. É um escândalo, né, que isso esteja acontecendo. O sujeito é presidente do Banco Central e já está se colocando como ministro da Fazenda do próximo governo. Né? Em tese, ele não devia nem falar com a imprensa. Né? O presidente do Banco Central está lá nos Estados Unidos, né, que é uma situação tão absurda quanto essa de dependência. O presidente do Banco Central não fica participando de solenidade. Está aí, essa semana, na Assembleia Legislativa, homenagem ao Campos Neto. Depois jantar no Palácio dos Bandeirantes. O Campos Neto já está nomeado ministro da Fazenda do futuro governo do Tarcísio. Então, tem uma grande unificação de todos esses setores ao redor de Tarcísio. Já está feita, tá? O mercado financeiro,
o agronegócio, o Centrão, a Globo, já está feita essa articulação. Falta ainda dobrar os bolsonaristas renitentes. Mas este é o cenário que está desenhado nesse momento. A grande interrogação, Rebeca, o que vai fazer Lula? Essa viagem até está sendo boa para ele nos próximos 2 dias, né? Dá um tempo para pensar o que ele fará daqui para frente. É isso.